Certo, pessoal. Agora a gente vai estar resolvendo alguns exercícios para o embasamento da nossa teoria apresentada. Questão 1. No campo das finanças públicas, uma das teorias mais conhecidas é a tragédia dos comuns. Trata-se de teoria sobre comportamento social exposta no célebre artigo The Tragedy of the Commons, de Garrett Hardin, em 1968. Em linhas gerais, a teoria sustenta que o uso descoordenado de recursos de propriedade de todos tende a levá-los ao exaurimento. O excerto acima é um exemplo de falha na função econômica de Estado, conhecida como resposta certa, alocativa. A função alocativa, por parte do governo, tende a oferecer bens e serviços públicos, ou seja, está relacionada à questão da teoria dos comuns, onde o uso de recursos comuns são utilizados por todos e essa tende a levar ao exaurimento. Sendo uma falha na função econômica de Estado, a função alocativa é a mais aceita. Logo, a alternativa A está correta, alocativa. Vejamos, sendo as demais conhecidas como distributiva e estabilizadora. A função distributiva, ela pode ser entendida como uma função econômica do Estado em distribuir renda, sendo de forma em tributação, incentivo fiscal e etc. Dois. O fenômeno econômico conhecido como a tragédia dos comuns é um caso de externalidade associado à utilização excessiva de um recurso de produção, o qual pertence a toda a sociedade e não a uma pessoa em particular. Essa alternativa, como a gente pode estar vendo, está certa, pois é disso mesmo que a tragédia dos comuns relaciona. É um caso de externalidade, uso excessivo de um recurso, pertence a toda a sociedade e não a só um particular. Logo, a alternativa está correta. 3. Analise as afirmativas a seguir sobre externalidades. O problema da externalidade surge porque, quando as firmas ou indivíduos realizam suas ações, levam em consideração os benefícios e custos sociais, e não somente os benefícios e custos privados. Bem, esta primeira está errada, pois os indivíduos, quando eles realizam suas ações, eles não levam em consideração os benefícios e custos sociais. 2. Um caso de externalidade relacionado com o uso indiscriminado e exagerado, além do nível ótimo, de um determinado recurso que pertence à sociedade como um todo e a nenhum indivíduo em particular, é conhecido como a tragédia dos comuns. Mais uma vez, a resposta está correta, pois a tragédia dos comuns trata justamente do uso indiscriminado e exagerado, além do nível ótimo de algum recurso presente na sociedade. 3. Quando os indivíduos de uma sociedade não sentem os benefícios totais de suas ações, eles não se engajam nessas atividades, tanto quanto seria desejado, surgindo assim uma falha de mercado. Bem, quando o indivíduo não vê benefício em suas ações,
surge então uma falha de mercado, pois esse indivíduo não está recebendo incentivos em sua atividade. Logo, as alternativas corretas são a 2 e a 3. 4. Existem circunstâncias no sistema de mercado que provocam falhas e impedem a ocorrência da condição conhecida como ótimo de Pareto. Examine as opções a seguir, assinalando S. Se corresponder corretamente, a tais circunstâncias, ou N, caso não corresponda. A condição conhecida como ótimo de Pareto é um estado no qual os recursos estão alocados de forma mais eficiente possível. Logo, na presença de bens públicos, esses tendem a, muitas vezes, serem desalocados. A existência de externalidades negativas torna as decisões tomadas por uma organização reverberantes por toda a sociedade. Logo corresponde como uma falha de mercado. Insuficiência de informação. A distribuição desigual de informações leva a uma falha de mercado. A existência de monopólio natural. O monopólio natural é quando a concorrência entre as empresas não oferece melhores alocações de recursos em um mercado. Logo, todas essas assertivas condizem com uma falha de mercado. Sobre as falhas de mercado, analise as afirmativas abaixo e identifique-as em verdadeiro ou falso. Bens públicos puros não são não rivais e não exclusivos. Quando um consumidor se dá conta de que o custo marginal de seu próprio consumo é nulo, pode oferecer ao produtor um preço muito baixo pelo direito de consumir o produto, razão pela qual a maioria dos bens públicos não é fornecida pelos mercados privados. A assertiva está correta. 2. Quando não se pode excluir as pessoas do consumo de um bem, elas podem agir como consumidores caronas, levando à oferta insuficiente desse bem. Como os bens públicos puros são indivisíveis e o sistema de mercado falha na sua oferta, sua produção por meio da intervenção do governo torna-se social e economicamente racional. A indivisibilidade dos bens públicos puros envolve um conflito entre interesses individuais e o bem comum, razão pela qual a intervenção do governo torna-se social e economicamente racional. Porém, a tragédia dos comuns pode gerar problemas na oferta desses bens, que só podem ser solucionados pelo mecanismo de mercado. Como nós vimos, a tragédia dos comuns não só pode ser solucionada por um mecanismo de mercado, mas também por outras três soluções. 4. A tragédia dos bens comuns pode levar à ineficiência de mercado, uma vez que desestimulam os indivíduos tomadores de decisões a investir em melhorias para aumentar a produtividade do recurso produtivo. Correto. 5.
Os recursos comuns são bens rivais, mas não excludentes. Bens rivais, como já vimos, são aqueles que possuem propriedade privada. Recursos comuns são bens rivais e não excluem pessoas de utilizá-los. Ou seja, a rivalidade presente seria, no caso do exemplo dos pescadores, os peixes. Pois, quando pescados, um a mais pescado é um a menos para outro pescador.